Fala pessoal, capítulo 9 finalmente na íntegra. Lembrando que este capítulo estará em breve disponível para download em www.assuntosdeaz.com. Se vocês tiverem qualquer ideia sobre um texto que vocês tenham composto ou alguma coisa assim, por favor entrem em contato pelo e-mail contato@assuntosdeaz.com. Por favor, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, por gentileza. Isso dá uma força enorme pro canal, sério, galera. Lembrando, eu ainda estou estudando para aquela prova, que vai ser dos dias 1 a dia 4 de setembro. Então, no momento, a frequência de vídeos do canal vai diminuir um pouco, mas o canal não vai acabar, eu vou continuar lendo o livro, tá? Por favor, não desistam de mim. Se quiserem me adicionar nas redes sociais, Facebook e Instagram, os links vão estar na descrição, assim como quem quiser ajudar financeiramente o canal. Links também na descrição. Lembrando que quem me ajudar eu vou entrar em contato, vendo se você quer algum tipo de agradecimento especial nos próximos vídeos que vão sair. Tudo bem? Bom, pessoal, muito obrigado por acompanharem o canal até o momento. Muito obrigado por acompanharem o conteúdo. Tenham um ótimo audiolivro e uma ótima vida. Muito obrigado mais uma vez. Capítulo 9. Os Confins do Mundo. Parte 1. Jaskier, com 2 canecos cheios de espumante cerveja nas mãos, desceu cuidadosamente as escadas da taberna. Blasfemando em voz baixa, abriu passagem entre as crianças curiosas que se aglomeravam em volta dele. Em seguida, atravessou o pátio em diagonal, evitando pisar nas bostas das vacas. Alguns camponeses haviam se reunido em torno de uma mesa na rua, junto da qual o bruxo conversava com o staroste do vilarejo. O poeta colocou os canecos na mesa e se acomodou. Notou de imediato que, durante sua breve ausência, a conversa não avançara nenhuma polegada. "Sou um bruxo, senhor Staroste", repetiu mais uma vez Geralt, limpando os restos de espuma dos lábios. "Não vendo nem compro nada. Não recruto jovens para o exército e não sei tratar cavalos que sofrem de mormo. Sou um bruxo." "É uma profissão", explicou pela 100ª vez Jaskier. "Um bruxo. O senhor está entendendo? Alguém que mata estrigues e espectros, que extirpa toda a espécie de porqueira em troca de dinheiro, entendeu?" "Ah!" A testa do Staroste, até então enrugada pelo esforço mental, pareceu ficar mais lisa. "Um bruxo! Vocês deveriam ter dito isso logo de início." "Exatamente", confirmou Geralt. "Assim, pergunto ao senhor, logo de início, existiriam tarefas para mim nesta região?" "Ah!" O Staroste voltou a pensar com muito afinco. "Tarefas? Quer dizer... elementos? Vocês estão perguntando se aqui existem elementos?" O bruxo sorriu e assentiu com a cabeça, coçando a pálpebra irritada pela poeira. "Sim, existem", concluiu o Staroste, após outro momento de profunda reflexão. "Basta vocês olharem para lá. Estão vendo aquelas montanhas? Ali vivem os elfos. É o reino deles. Seus palácios, digo-lhes, são de ouro puro. Ah, meus senhores, os elfos são de meter medo. Quem vai para lá nunca retorna." "Acredito", respondeu Geralt frio. "E é exatamente por isso que não tenho a mínima intenção de ir até lá." Jaskier riu de maneira debochada, enquanto o Staroste, como esperava Geralt, voltou a pensar por muito tempo. "Ah", disse por fim. "Pois é, mas há outros elementos, principalmente elementas. Com certeza vieram para cá do reino dos elfos. Os senhores nem podem imaginar quantas. É impossível contar. E a pior de todas as elementas é Moahir. Não estou certo, pessoal?" O pessoal animou-se e cercou a mesa por todos os lados. "Moahir", falou um. Sim, o Staroste está certo. Uma mulher pálida que invade as cabanas de madrugada e leva as criancinhas à morte." "Sem contar os trasgos", acrescentou um soldado da guarda municipal. "Eles emaranham as crinas dos cavalos nas cocheiras." "E os morcegos? Há morcegos." "E vilas
Por causa delas, nossa pele fica toda empolada. Os minutos seguintes decorreram numa intensa enumeração dos monstros que atormentavam os habitantes, fosse por seus atos ignóbeis, fosse por sua mera existência. Geralt e Jaskier tomaram conhecimento de errânticos e mamuns, o que fazem com que um honrado camponês não consiga encontrar o caminho de volta para casa quando está embriagado, de dermópteras que voam à noite e sugam o leite das vacas, de cabeças que correm pelas florestas sobre pernas de aranha, de kobolds com gorro vermelho e, por fim, do ameaçador Lúcio, que arranca das mãos das mulheres a roupa lavada nos rios e, mais dia menos dia, se lança sobre as mesmas mulheres. Também não foram poupados dos comentários sobre a megera Naratkova, que à noite voa num cabo de vassoura e de dia faz abortos, sobre o moleiro que mistura a belota moída à farinha, e sobre o sujeito chamado Duda, que chamou de ladrão e de safado o capataz real. Geralt ouviu tudo pacientemente, balançando a cabeça com fingida atenção e fazendo vez por outra uma pergunta, sobretudo a respeito das estradas e da topografia do terreno. Em seguida, ergueu-se e fez um sinal para Jaskier. Fique em paz, boa gente, falou. Voltarei em breve, quando então decidiremos o que fazer. Os dois amigos partiram calados, cavalgando entre choupanas e cercas, acompanhados de latidos de cachorro e gritos de crianças. Geralt? Disse Jaskier, erguendo-se na sela e arrancando uma maçã de um dos galhos que se estendiam por cima da cerca de um pomar. Você passou a viagem toda se queixando de que está cada vez mais difícil encontrar trabalho. E agora, pelo que acabei de ouvir, poderia trabalhar até o inverno sem um minuto de descanso. Você ganharia um bom dinheiro, e eu teria lindos temas para minhas baladas. Diante disso, como explica o fato de estarmos seguindo em frente? Pois saiba que eu não ganharia nenhum centavo nessa região. Por quê? Porque não havia uma só palavra verdadeira em tudo o que eles disseram. Como? Nenhum dos seres que eles mencionaram existe realmente. Você deve estar brincando, exclamou Jaskier, cuspindo um caroço e atirando o resto da fruta num cachorro que tentava morder a pata de seu cavalo. Isso não pode ser verdade. Fiquei observando atentamente aquelas pessoas, e se há uma coisa da qual entendo, é de gente. Estou convencido de que aqueles homens não estavam mentindo. É verdade, concordou o bruxo. Eles não estavam mentindo e acreditavam piamente em tudo o que diziam. Mas isso não altera as coisas. O poeta ficou calado por um momento. Nenhum daqueles monstros? Nenhum mesmo? Não pode ser. Algum deve ter existido. Pelo menos um. Admita. Está bem. Admito a existência de um, com toda a certeza. Qual deles? O morcego. Depois de ultrapassarem as últimas cercas, tomaram a estrada ladeada por amarelados campos de colza e por searas de trigo ondulados sobre o vento. Vindo no sentido contrário, cruzavam com muitas carroças carregadas. O bardo passou uma perna sobre o arção da sela, apoiou o alaúde no joelho e ficou dedilhando as cordas, tocando nostálgicas melodias e acenando vez por outra para as risonhas e levemente vestidas jovens que caminhavam na beira da estrada, com ancinhos apoiados nos ombros robustos. Geralt? Falou repentinamente. Você tem de admitir que ainda existem monstros? Talvez não sejam tão numerosos quanto no passado. Talvez não fiquem escondidos atrás de cada árvore da floresta. Mas existem. Porque, então, as pessoas inventam outros. E ainda por cima, acreditam neles. Você tem uma explicação para isso, afamado bruxo Geralt de Rivia? Ou será que nunca se interessou por essa peculiaridade? Não só me interessei, célebre poeta, como tenho uma explicação para ela. Estou curioso. Aos homens agrada inventar monstros e monstruosidades. Com isso, sentem-se menos monstruosos. Quando se embriagam, são capazes de trapacear, roubar, bater na esposa, deixar morrer de fome a velha vovozinha, matar a machadadas uma raposa pega numa armadilha, ou ferir com flechas o último unicórnio do mundo. Nessas horas, gostam de pensar que Moahir, que adentra suas choupanas de madrugada, é muito mais monstruosa do que eles.
Aí, ficam com o coração mais leve e acham mais fácil tocar a vida adiante. Guardarei na memória o que você falou, falou Jaskier após um momento de silêncio. Vou encontrar rimas adequadas e compor uma balada inspirado nessa teoria. Pois faça isso. Mas não espere por grandes aplausos. Apesar de cavalgarem lentamente, em pouco tempo deixaram para trás as últimas choupanas do vilarejo e logo chegaram ao topo das colinas cobertas de vegetação. Jaskier deteve o cavalo e olhou em volta. Veja essa paisagem, Geralt. Não é linda? Um cenário ilídico, um banquete aos olhos. O terreno tinha um suave declive na direção de um mosaico de vastos campos multicoloridos. No centro brilhavam, arredondados e uniformes como folhas de trevo, os espelhos d'água de 3 lagoas circundadas por escuras faixas de bétulas. Traçava o horizonte uma enevoada e azul-cinzenta linha de montanhas que se erguiam sobre o negro e irregular trecho de uma floresta. Vamos, Jaskier. A estrada levava diretamente às lagoas, ao longo dos diques de açudes ocultos por um amieral e cheios de patos selvagens. Cercetas, garças e mergulhões que não paravam de grasnar. Era de estranhar a diversidade de espécies de aves diante dos visíveis sinais de atividade humana. Os diques eram bem cuidados e cobertos de feixas de ramos. Os canais estavam reforçados com pedras e toras de madeira. As comportas não mostravam sinais de ferrugem e delas a água jorrava alegremente. Havia canoas e moles no meio dos juncos em volta das lagoas, das quais emergiam estacas com redes. Jaskier virou-se de repente. Alguém está vindo atrás de nós! Falou excitado. Numa carroça. Que coisa mais extraordinária! Zombou o bruxo, sem se dignar a olhar para trás. Numa carroça? E eu que pensava que todos daqui viajassem montados em morcegos. Sabe de uma coisa? Rosnou o trovador. Quanto mais nos aproximamos dos confins do mundo, mais aguçado fica seu senso de humor. Tremo de medo só de pensar como isso vai acabar. Como os 2 amigos cavalgavam lentamente, a carroça puxada por 2 cavalos pigarços não teve dificuldade em alcançá-los. Uou! Gritou o condutor da carroça, fazendo os cavalos parar logo atrás deles. Trajava uma samarra sobre a pele desnuda, e seus cabelos chegavam até as sobrancelhas. Louvo os deuses, meus bons senhores! Nós também o louvamos, respondeu Jaskier, conhecedor dos costumes locais. Quando estamos dispostos a isso, resmungou o bruxo. Meu nome é Urtikal, anunciou o carreteiro. Fiquei observando sua conversa com o Staroste da pousada superior e sei que são bruxos. Geralt soltou as rédeas de sua égua, deixando-a comer capim à beira da estrada. Ouvi, continuou o homem de samarra, como o Staroste lhes contou uma porção de balelas. Notei a expressão no rosto dos senhores e não fiquei espantado com ela. Há muito tempo não ouvia tantas bobagens e mentiras. Jaskier deu uma risada, enquanto Geralt permaneceu calado, embora atento. O camponês, chamado Urtikal, pigarreou. O senhor não estaria interessado numa boa e interessante tarefa, senhor bruxo? Perguntou a Geralt. Eu teria uma para o senhor. E qual seria? Não se deve tratar de negócios no meio de uma estrada. Vamos até a minha casa, na pousada inferior. Lá estaremos mais à vontade. De todo modo, é para lá que os senhores estão se dirigindo. De onde vem tanta certeza? Do fato de não existir outra estrada e o focinho de seus cavalos apontar naquela direção, e não na de seu rabo. Jaskier tornou a rir. E aí, Geralt? O que tem a dizer sobre isso? Nada, respondeu o bruxo. Não é bom conversar na estrada. Portanto, vamos seguir em frente, prezado senhor Urtikal. Amarrem seus cavalos na lateral da carroça e juntem-se a mim, sugeriu o camponês. Vai ser mais confortável. Para que ralar o traseiro numa sela? A mais pura verdade. Subiram na carroça. O bruxo estirou-se confortavelmente sobre uma camada de feno. Jaskier,
parecendo temer sujar o elegante traje verde, acomodou-se na tábua que servia de assento. Urtical estalou a língua, pondo os cavalos em marcha, e o veículo avançou. Cruzaram uma ponte sobre um canal cheio de lótus e de outras plantas aquáticas e atravessaram uma campina ceifada. Mais ao longe, até onde a vista podia alcançar, estendiam-se campos cultivados. Não dá para acreditar que estamos nos confins do mundo, no lugar em que termina a civilização. Falou Jaskier. Olhe em volta, Geralt. O trigo parece ouro, e o milharal é tão alto que poderia ocultar um homem montado num cavalo. E veja esses nabos! São enormes! Você entende de agricultura? Nós, poetas, temos de entender de tudo, respondeu Jaskier com ar pomposo. Do contrário, comprometeríamos nossa reputação quando fôssemos escrever. É preciso estudar, meu caro, e muito. O destino do mundo depende da agricultura, e assim, é bom entender desse assunto. A agricultura alimenta, veste, protege do frio, fornece diversão e apoia a arte. Acho que você exagerou com essa diversão e arte. Ah, é? E de que é feita a vodka? Compreendo. Você não compreende coisa alguma. Aprenda. Olhe para essas florzinhas cor de violeta. São tremoceiros. Na verdade, isso aí é ervilhaca. Intrometeu-se Urtical. Será que nunca viram um tremoceiro? Mas numa coisa os senhores têm razão. Aqui cresce, e com força, tudo o que se planta. E é por isso que chamam essa região de Vale das Flores. E foi por isso que se estabeleceram aqui nossos antepassados, depois de expulsar os elfos. Vale das Flores, ou seja, Wald Blathana. Falou Jaskier, cutucando com o cotovelo o bruxo deitado sobre o feno. Você ouviu? Eles expulsaram os elfos, mas não acharam necessário mudar o nome elfiano. Que falta de imaginação! E como vocês convivem com os elfos, meu bom homem? Pelo que sei, as montanhas estão cheias deles. Nós não nos misturamos. Eles ficam no seu canto e nós no nosso. É a melhor solução, disse o poeta. Não é verdade, Geralt? O bruxo não respondeu. Parte 2. Obrigado pela refeição. Agradeceu Geralt, lambendo a colher de osso e deixando-a cair na terrina vazia. Muito obrigado. E agora, se não se importar, vamos ao assunto. Pois não, concordou Urtical. O que acha, Dan? Dan, o ancião mor da pousada inferior, um gigantesco homem com um olhar soturno, acenou para duas jovens. Elas tiraram imediatamente tudo da mesa e saíram do recinto, para o evidente desapontamento de Jaskier, que, desde o primeiro momento, não parou de lhe sorrir e de fazê-las soltar risadinhas embaraçadas, com suas piadas de duplo sentido. Sou todo ouvidos. Falou Geralt, olhando pela janela da qual provinham sons de machadadas e serrotes. Não havia dúvida de que no pátio estava sendo executado algum trabalho com madeira, cujo cheiro de resina chegava até a sala. Digam-me de que modo eu poderia lhe ser útil. Urtical olhou para Dan. O decano do vilarejo assentiu com a cabeça e pigarreou. Bem, o caso é o seguinte. Começou. Temos aqui uma campina. Geralt deu um pontapé por baixo da mesa em Jaskier, que já estava se preparando para soltar um de seus irônicos comentários. Uma campina, continuou Dan. Estou falando certo, Urtical? Pois é. O fato é que ela ficou abandonada por muito tempo, até que, recentemente, nós a aramos e semeamos com cânhamo, lúpulo e linho. Trata-se de uma campina e tanto, digo aos senhores. Vai até a floresta. E então? Não aguentou mais o poeta. O que aconteceu? Pois é. Dan ergueu a cabeça e coçou-se atrás da orelha. Pois é, um diabo vagueia por aquela campina. O quê? Surpreendeu-se Jaskier. O que vagueia pela campina? Já disse.
Um diabo? Que tipo de diabo? E de que tipo deveria ser? É um diabo e basta? Não existem diabos! Não se intrometa, Jaskier. Falou calmamente Geralt. Prossiga, Sr. Dunn. Mas eu já disse. Um diabo? Sim, entendi. Geralt, quando queria, era capaz de demonstrar infinita paciência. Diga-nos qual é sua aparência, de onde ele surgiu e em que atrapalha vocês. E, se possível, ponto por ponto. Uma coisa de cada vez. Pois é. Dunn ergueu a mão nodosa e, levantando um a um os dedos com grande dificuldade, começou a enumerar. Uma coisa após a outra? Puxa, como o senhor é inteligente. Então vamos lá. Sua aparência é a de um diabo. Exatamente como um diabo deve ser. De onde veio? De lugar algum. Patimbum. E quando olhamos, um diabo. Já quanto a nos atrapalhar, quero dizer que, assim, de verdade, ele não nos atrapalha demais. Em alguns casos, até nos ajuda. Ajuda? Riu Jaskier, tentando tirar uma mosca de sua cerveja. O diabo? Não se intrometa, Jaskier. Continue, Sr. Dunn. De que maneira os ajuda aquilo que vocês chamam de... Diabo? Repetiu com ênfase o ancião. Ele ajuda de muitas maneiras. Fertiliza o solo, revolve a terra, extermina as toupeiras, afugenta os pássaros, vela os nabos e as beterrabas. Ah, sim! Come as lagartas que se escondem no meio das folhas dos repolhos. Mas ao mesmo tempo acaba comendo também os repolhos. Deve ser só de brincadeira. O senhor sabe, uma das típicas brincadeiras de diabo. Jaskier voltou a rir. E, depois, deu um peteleco no corpo da mosca encharcada de cerveja, acertando com ela um gato que dormia junto da lareira. O gato abriu um olho e olhou com desaprovação para o bardo. E, no entanto... Falou calmamente o bruxo. Vocês estão dispostos a me pagar para que eu os livre dele, não é isso? Em outras palavras, vocês não querem tê-lo por perto. E quem? Dunn o encarou soturnamente. Gostaria de ter um diabo em sua terra natal. Esta terra, doada pelo rei aos nossos antepassados, nos pertence, e o diabo não tem direito algum a ela. Estamos nos lixando para sua ajuda. Por acaso não temos braços? Além disso, senhor bruxo, ele nem mesmo é um diabo, e sim uma besta malvada que, com o perdão da palavra, tem tanta merda na cabeça que não é possível suportar. Nunca se sabe o que ele vai aprontar. Ora suja a água do poço, ora assusta uma garota afirmando que vai enrabá-la. Rouba nossos poucos pertences e mantimentos, destrói e quebra coisas, incomoda as pessoas, escava os diques como se fosse um gambá ou um castor. Ele esvaziou completamente uma das represas e todas as carpas morreram. O filho da puta resolveu fumar cachimbo encostado numa meda e transformou todo o feno num monte de cinzas. Compreendo. Interrompeu o Geralt. Quer dizer que ele atrapalha a vida de vocês. Não. Dunn balançou negativamente a cabeça. Não atrapalha. Ele faz muitas diabruras. Só isso. Jaskier virou-se para a janela, esforçando-se para não rir. O bruxo permaneceu calado. Esta conversa não vai levar a nada, afirmou o até então calado Urtikal. Os senhores não são bruxos? Se são, então deem um jeito nesse diabo. Ouvi claramente que estavam em busca de trabalho, lá na pousada superior. Pois podem encontrá-lo aqui. Nós lhes pagaremos o que for devido, mas prestem atenção. Não queremos que matem o diabo. Isso está fora de questão. O bruxo ergueu a cabeça e seus lábios se contorceram num sorriso asqueroso. Interessante. Falou.
Diria até extraordinário. O que o senhor quer dizer com isso? Dhan franziu as sobrancelhas. Que se trata de uma condição fora do comum. Qual a razão para tanta misericórdia? Ele não deve ser morto. Dhan enrugou ainda mais a testa. Porque naquele vale... Ele não deve ser morto, e basta. Interrompeu o Urtical. Os senhores devem apenas capturá-lo, ou expulsá-lo para o mais longe possível. E quando chegar a hora do pagamento, saberemos ser generosos. O bruxo ficou calado, sem parar de sorrir. E então? Negócio fechado? Perguntou Dhan. Gostaria antes de dar uma espiada nesse diabo de vocês. Os camponeses se entreolharam. É um direito seu, respondeu Urtical, erguendo-se. Podem procurá-lo. Ele costuma vaguear pelos arredores à noite, mas passa o dia no meio dos pés de cânhamo ou dos velhos salgueiros perto do pântano. Conseguirão vê-lo num desses lugares. Não vamos apressá-los. Se quiserem descansar, fiquem à vontade. Não seremos mesquinhos a ponto de deixar de lhes oferecer todo o conforto e a alimentação ditados pelas regras de hospitalidade. Passem bem. Geralt? Jaskier levantou-se do banco e olhou pela janela para os dois camponeses afastando-se da choupana. Não entendo mais nada. Não se passou um dia desde o momento em que falávamos de monstros imaginários e você repentinamente decide se envolver na caçada a um diabo? E o fato de os diabos não passarem de uma invenção, de serem criaturas mitológicas, é de conhecimento de todos, exceto, claro, alguns camponeses analfabetos. O que significa seu inesperado entusiasmo? Conhecendo você, parto do princípio de que não resolveu degradar-se a ponto de aceitar esse serviço somente para nos garantir casa, comida e roupa lavada. Efetivamente, Respondeu Geralt, fazendo uma careta. tudo indica que você me conhece, caro trovador. Nesse caso, não consigo entender. E o que há para ser entendido? Que diabos não existem? Urrou o poeta, despertando definitivamente o gato. Não existem! Os diabos não existem! Com todos os diabos! É verdade? Sorriu Geralt. Só que eu, Jaskier, nunca pude resistir à tentação de olhar para algo que não existe. Parte 3. Uma coisa é certa. Murmurou o bruxo, olhando para a emaranhada selva de cânhamos diante dele. O tal diabo não é bobo. De onde tirou essa conclusão? Interessou-se Jaskier. Do fato de ele se esconder num matagal intransponível? Qualquer lebre tem cérebro suficiente para isso. Refiro-me às propriedades específicas do cânhamo. Um campo de cânhamo tão extenso quanto esse emite uma poderosa aura contra a magia. Aqui, a maior parte dos encantamentos seria inútil. Está vendo aquelas estacas um pouco mais adiante? É uma plantação de lúpulo, cujo pólen tem a mesma propriedade. Aposto que não é mera coincidência. O patife sente essa aura e sabe que está protegido. Jaskier pigarreou e ajeitou as calças. Estou curioso, disse, coçando a testa por baixo do chapeuzinho. Para ver como você vai agir, Geralt. Nunca tive a oportunidade de vê-lo em ação. Aposto que conhece algo sobre a arte de caçar diabos. Estou tentando me lembrar de algumas baladas antigas. Havia uma sobre o diabo e uma mulher. Bastante indecente, mas engraçada. A mulher... Poupe-me da história da mulher, Jaskier. Se é o que você quer. Eu apenas queria ajudar, só isso. E saiba que não se devem desprezar antigas baladas populares, pois elas contêm uma sabedoria acumulada por gerações. Por exemplo, na balada sobre um peão chamado Yolov... Feche a matraca, Jaskier. Está na hora de pôr mãos à obra e fazer jus ao sustento e à roupa lavada. E o que pretende fazer? Fuçar um pouco nesse canhameiral. Que original! Exclamou o trovador.
No entanto, pouco refinado. E como você procederia? De maneira inteligente, respondeu Jaskier com empáfia. Esperta, com uma batida, como numa caçada. Faria o diabo sair do matagal e, uma vez em campo aberto, alcançá-lo ia com meu cavalo e o pegaria com um laço. Não deixa de ser uma operação muito interessante e até factível, desde que você participe dela. Já que teria de envolver pelo menos 2 pessoas. Mas por enquanto não vamos caçar. Primeiro quero saber o que é esse tal diabo e, para tanto, preciso vasculhar esse canhameiral. Ei! O bardo somente notou naquele momento. Você não trouxe sua espada? E para que precisaria dela? Também conheço baladas antigas. Nem a mulher, nem o peão chamado Yolop usaram espada. Jaskier olhou em volta. E você acha que temos de nos enfiar até o centro desse matagal? Você não. Pode voltar para o vilarejo e ficar aguardando meu retorno. De jeito nenhum, protestou o poeta. Perder uma ocasião dessas? Também quero ver o diabo e me certificar de que ele é realmente tão assustador como o descreveram. Só perguntei se era indispensável nos enfiarmos no meio desse emaranhado de pés de cânhamo, porque vi que ali há uma trilha. É verdade, falou Geralt, protegendo os olhos com a mão. Há uma trilha. Vamos aproveitá-la. E se essa trilha for a do diabo? Seria até melhor. Não teríamos de andar tanto. Sabe de uma coisa, Geralt? Parolava o bardo, seguindo o bruxo pela estreita e irregular trilha entre os pés de cânhamo. Sempre pensei que o diabo fosse apenas uma metáfora inventada para ser usada como uma blasfêmia. Vá para o diabo, com todos os diabos, o diabo que o carregue. São expressões corriqueiras. Quando visitantes indesejados se aproximam, dizemos: quem será que o diabo nos traz? Os duendes praguejam Duvelhol quando algo lhe sai errado e chamam de Duvelschis, uma mercadoria que não presta. E na língua antiga há o provérbio Et dianlet aep arse, cujo significado é: sei o significado. Pare de matraquear, Jaskier. Jaskier calou-se, tirou o chapeuzinho adornado com pena de garça, abanou-se com ele e enxugou o suor da testa. No canhameiral reinava um ar pesado, quente e úmido, qualidades potencializadas pelo forte cheiro da grama e das ervas daninhas em flor. A trilha fazia uma curva à esquerda, terminando numa pequena clareira de grama pisoteada. Olhe, Jaskier. Exatamente no centro da clareira repousava uma grande pedra achatada, sobre a qual havia tigelas de barro bem arrumadas e, entre elas, uma vela de banha queimada pela metade. Geralt notou, colados aos restos do sebo derretido e posteriormente solidificado, vários grãos de milho e favas, assim como caroços e sementes de plantas desconhecidas. Foi o que eu imaginei, murmurou. Eles trazem-lhe oferendas. Isso mesmo, afirmou o poeta, apontando para a vela. E queimam um coto de vela, mas pelo que vejo alimentam-no com grãos, como se ele fosse um pintacilgo. Que droga! Isso parece um chiqueiro. Tudo é grudento de mel e alcatrão. O que será? O restante da frase do bardo foi abafado por um alto e ameaçador balido. No meio dos pés de cânhamo, algo se mexeu, e no momento seguinte, emergiu do matagal o mais estranho ser que Geralt já vira. A criatura tinha menos de uma braça de altura, olhos salientes, chifres retorcidos e barba de bode. Até sua boca, com beiços macios e em constante movimento, trazia à mente a imagem de um caprino ruminando. A parte inferior do corpo era coberta por uma espessa penugem arruivada que chegava até os cascos fendidos. Para completar, o estranho ser era dotado de uma longa cauda terminada num penacho apincelado, a qual ele agitava energicamente. Latiu o monstro, raspando o chão com os cascos. O que fazem aqui? Já pra fora! Pra fora! Senão vou lhes dar uma chifrada! Você já levou um pontapé na bunda, seu cabrito de merda? Não resistiu Jaskier.
Baliu o chifroide. Não foi possível discernir se aquilo fora uma negativa, uma confirmação ou um simples balido. Cale-se, Jaskier, rosnou o bruxo. nem mais uma palavra. Gorgorejou furiosamente a criatura, com o que seu beiço superior se ergueu, revelando uma amarelada fileira de dentes equinos. Concordo plenamente, falou Jaskier, fazendo um sinal afirmativo com a cabeça. O realejo e o ossinho são seus. Quando for para casa, poderá levá-los. Pare com isso de uma vez por todas, sibilou Geralt. Você está pondo tudo a perder. Mantenha suas estúpidas zombarias para você. Zombarias! Berrou o chifroide, dando um salto. Zombarias! Quer dizer que chegaram novos zombadores? Trouxeram bilhas de aço? Já vou lhes dar bilhas de aço, seus vagabundos! Então, vocês estão com vontade de zombar? Pois eis algumas zombarias para vocês. Tomem suas bilhas! Tomem! A criatura deu um salto e fez um movimento brusco com uma das mãos. Jaskier soltou um grito de dor e sentou-se na trilha, apalpando a testa. A criatura baliu e brandiu novamente a mão. Geralt sentiu algo silvar junto de sua orelha. Tomem suas bilhas! Uma esfera de aço com 1 polegada de diâmetro acertou o ombro do bruxo, e a seguinte bateu no joelho de Jaskier. O poeta proferiu um palavrão e se pôs em fuga. Geralt o seguiu, enquanto as pequenas esferas zuniam sobre sua cabeça. Gritou o estranho ser, voltando a saltitar. Já vou lhes dar bilhas, zombadores de merda! Mais uma esfera silvou no ar. Jaskier soltou um palavrão ainda mais indecente, colocando a mão na cabeça. Geralt atirou-se para o lado, no meio do canhameiral, mas não conseguiu evitar que um dos projéteis lhe acertasse a omoplata. Era preciso admitir que o diabo tinha ótima pontaria e, aparentemente, um inesgotável estoque de bilhas de aço. O bruxo, tropeçando nos pés de cânhamo, ainda pôde ouvir o ostentoso balido do triunfante diabo, imediatamente seguido pelo sílvio de mais uma esfera metálica, por uma série de palavrões e pelo tropel de Jaskier correndo pela trilha. Depois, tudo ficou em silêncio. Parte 4. Jaskier apertou contra a testa uma ferradura previamente esfriada num balde de água. Não esperava por isso, falou. Um simples aleijão cornudo com barbicha de bode botou você pra correr como um fedelho e me deu uma pancada na cabeça. Veja só o tamanho do galo. É a 6ª vez que você o mostra para mim. Ele não ficou mais interessante do que na primeira. Como você é simpático. E pensar que eu achei estar seguro ao seu lado. Não lhe pedi que me seguisse no canhameiral. O que pedi foi que mantivesse essa sua língua atrás dos dentes. Você não quis me ouvir. Agora sofra. E em silêncio, por favor. Porque nossos anfitriões estão chegando. Urthikel e Dan adentraram a sala. Atrás deles, caminhando com passinhos miúdos, uma velhota de cabelos grisalhos, retorcida como uma rosquinha, era conduzida por uma lourinha e terrivelmente magra adolescente. Honoráveis senhores Dan e Urthikel. Começou o bruxo. Antes de sair daqui, perguntei-lhes se já tinham tentado fazer algo com aquele diabo e os senhores responderam que não. Tenho razões para suspeitar de que não foi bem assim e aguardo suas explicações. Os dois homens murmuraram entre si. Em seguida, Dan tossiu, cobrindo a boca com o punho e deu um passo à frente. O senhor perguntou mesmo. Pedimos perdão. Mentimos porque estávamos envergonhados. Quisemos ser mais espertos do que o diabo para obrigá-lo a ir embora daqui. E como fizeram isso?
Neste vale, falou lentamente Dan. já viveram muitos monstros, dragões alados, miríapodas terrestres, rixoseiros, aranhas enormes e toda espécie de serpentes. E sempre procuramos em nosso livrão os meios de nos livrarmos daquelas porqueiras. Livrão? Que livrão? Mostre o livrão, vovozinha. O livrão, estou lhe dizendo! O livrão! Acho que vou ter um troço. Ela é surda como uma porta. Lily, peça à sua avó que mostre o livrão. A jovem de cabelos louros arrancou um enorme livro das mãos enrugadas da velhinha e entregou ao bruxo. Nesse livrão, continuou Dan, que está em nossa família desde tempos imemoriais, figuram remédios para todos os monstros, feitiços e prodígios que surgiram ou que estão por surgir no mundo. Geralt manuseou o pesado, gordurento e empoeirado volume. A jovem continuava parada diante dele, amassando nervosamente com as mãos seu aventalzinho. Era mais velha do que ele imaginara no início. Provavelmente se equivocara por causa de sua delicada silhueta. Tão diferente da robusta compleição das outras jovens do vilarejo, com certeza da mesma idade que ela. Colocou o livrão na mesa e abriu sua pesada capa de madeira. Veja isso, Jaskier. Runas primordiais. Avaliou o bardo, olhando sobre o ombro do bruxo e mantendo a ferradura encostada na testa. Uma escrita anterior à introdução do alfabeto moderno, ainda baseada em runas dos elfos e ideogramas dos gnomos. A sintaxe é hilariante, mas era como se falava àquela época. Como são interessantes essas águas fortes e iluminuras. É muito raro encontrar algo assim, e quando se encontra, é nas bibliotecas dos templos, e não num vilarejo nos confins do mundo. Por todos os deuses! Como esse livro chegou às suas mãos, caros campônios? Não vão tentar nos convencer de que sabem ler isso. Vovó? A senhora sabe ler runas primordiais? Ou melhor, a senhora sabe ler qualquer tipo de runas? O que o senhor disse? A jovem de cabelos louros aproximou-se da velha e soprou-lhe algo no ouvido. Ler? A velhinha sorriu, mostrando gengivas desdentadas. Eu? Não, meu amor. Essa arte eu não possuo. Então, podem me explicar? Falou Geralt em tom gélido a Dan e Urticael. De que maneira vocês usam esse livro sem saber ler runas? A mulher mais velha do vilarejo sempre sabe o que está escrito no livrão. Respondeu soturnamente Dan. E, quando sente que está chegando sua hora, transmite tudo o que sabe a uma jovem. Como vocês mesmos podem ver, está chegando a hora de nossa velhinha, que escolheu a jovem Lily para lhe ensinar o que sabe. Mas por enquanto ainda é ela quem sabe mais. 2 bruxas, uma velha e uma jovem, murmurou Jaskier. Se compreendi direito, disse Geralt com espanto. A vovó conhece todo o livro de cor? É isso mesmo, vovó? Todo não. Imagine. Respondeu a velhinha, sempre com a ajuda de Lily. Somente o que está escrito debaixo das figuras. Geralt abriu o livro ao acaso. Numa página rasgada havia a imagem de um porco malhado, com chifres em forma de lira. Eis uma oportunidade para a senhora se jactar. O que está escrito aqui? Perguntou, apontando para o texto debaixo da imagem. Depois de observar atentamente as runas, a velhinha fechou os olhos. Auro que cornudo ou tauro, recitou. Chamado erroneamente de bisão pelos iletrados, possui chifres que usa para... Basta. Muito bem, está certo. Falou o bruxo, virando algumas páginas pegajosas. E aqui? Os duendes de nuvens e do vento muitos são. Uma chuva derramam, outros ventos sopram e outros ainda trovões provocam.
Se quiserem a colheita deles proteger, peguem uma faca de aço nunca usada, 3 pitadas de excremento de rato, banha de garça real. Muito bem, bravo. E aqui, o que é isso? A água forte mostrava um monstro sobre o cavalo. Tinha cabelos desgrenhados, olhos enormes e dentes ainda maiores. Segurava, na mão direita, um longo espadão e, na esquerda, um saco com moedas de ouro. Bruxeador, disse a velha, por alguns chamado de bruxo. Invocá-lo é muito perigoso, embora seja preciso, pois, se nada contra monstros e pragas puder, o bruxeador poderá. No entanto, tomar cuidado é preciso. Basta, murmurou Geralt. Basta, vovozinha. Obrigado. Não, protestou Jaskier com um sorriso malicioso. Esse livro é muito interessante. Continue, por favor, vovó, continue. Tomar cuidado é preciso para não encostar no bruxeador, porque isso sérias queimaduras pode causar. E dele esconder donzelas, porque acima de todas as medidas, o bruxeador lascivo é. A descrição coincide perfeitamente. Riu o poeta, enquanto Geralt parecia notar um sorriso disfarçado no rosto de Lily. Embora muito ganancioso e ávido por ouro ele seja, continuou a velha, com os olhos semicerrados, não se deve lhe dar mais do que, por um aforgado, 1 moeda de prata, por um gatolaco, 2 moedas de prata, por um vampiro, 4 moedas de prata. Bons tempos aqueles. Suspirou o bruxo. Obrigado, vovó. Agora, mostre-nos onde se fala aqui de diabos e o que sobre diabos o livro revela. Dessa vez, gostaria de ouvir mais, já que, em saber das medidas contra ele por vocês tomadas, estou curioso. Cuidado, Geralt, gargalhou Jaskier. Você está começando a falar como eles. Esse linguajar é muito contagioso. A velhinha, contendo com dificuldade o tremor das mãos, virou algumas páginas. O bruxo e o poeta se inclinaram sobre a mesa. Com efeito, a água forte mostrava a figura do atirador de bilhas, cornudo, peludo, com cauda e um sorriso malicioso nos beiços macios. O diabo, recitou a velhota, também chamado de salgueiro ou silvano. As propriedades e animais domésticos é muito perverso e incômodo. Quem quiser da região expulsá-lo deverá agir da maneira seguinte. Ora, murmurou Jaskier. Pegue de nozes um punhado, prosseguiu a velhota, deslizando o dedo pelo pergaminho. Depois, de bolinhas de ferro, outro punhado. De mel, um odre. De alcatrão, outro. De sabão cinzento, um pote. De requeijão, outro. Para a morada do diabo, vá à noite e as nozes comece a comer. O diabo, que é guloso, aparecerá e perguntará se as nozes são gostosas. É o momento de as bolinhas de ferro lhe dar. Malditos! Rosnou Jaskier. Que vocês morram de peste negra. Quieto, falou Geralt. Por favor, vovó, continue. Com os dentes quebrados, o diabo, vendo o mel, vai querer bebê-lo. Aí, dê-lhe o alcatrão, você mesmo o requeijão comendo. Daí a pouco, ouvirá a barriga do diabo ressoar com ruídos estranhos, mas finja que nada ouviu. E, quando o diabo quiser de requeijão comer um pouco, dê-lhe o sabão. Depois do sabão, o diabo não terá mais como resistir. Vocês chegaram a lhe dar sabão? Perguntou Geralt a Dany e Urtical. Que nada, gemeu Urtical. Mas chegamos às bolinhas. O senhor nem pode imaginar o que ele fez conosco quando mordeu uma delas. E quem lhes mandou? Exclamou Jaskier. Dar tantas bolinhas para ele.
O livro diz que deve ser apenas um punhado. E vocês, em vez disso, um saco daquelas bolinhas deram. Vocês para ele munição suficiente para mais de 2 meses forneceram, seus tolos. Cuidado, sorriu o bruxo. Você está caindo no jargão deles. Isso é contagioso. Obrigado. Geralt ergueu repentinamente a cabeça, fixando os olhos nos da jovem parada ao lado da velhota. Lily não os abaixou. Eram claros e incrivelmente azuis. Por que vocês fizeram oferendas de grãos ao diabo? Indagou com voz severa. Afinal, é evidente que ele é herbívoro. Lily não respondeu. Eu lhe fiz uma pergunta, minha jovem. Não tenha medo de responder. O fato de falar comigo não enfeia ninguém. Não lhe pergunte nada, senhor. Falou Urtical, com visível embaraço na voz. Lily... ela é meio esquisita. Não vai lhes responder e os senhores não devem forçá-la. Geralt continuava com os olhos fixos nos de Lily, e ela continuou sustentando seu olhar. O bruxo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, chegando até a nuca. Por que vocês não atacaram o diabo com foices e forcados? Perguntou, erguendo a voz. Por que não lhe prepararam uma armadilha? Se quisessem, sua cabeça de bode já estaria há muito tempo espetada numa estaca, assustando gralhas. Alertaram-me para não matá-lo. Por quê? Foi você quem os proibiu, não foi, Lily? Dan levantou-se do banco. Era tão alto que sua cabeça quase tocava ao teto da cabana. Saia daqui, garota! Rosnou. Pegue a velha e saia daqui. Quem é ela, Sr. Dan? Perguntou Geralt assim que a porta se fechou atrás de Lily. Quem é essa jovem? Por que ela lhes desperta mais respeito do que este maldito livro? Não lhe interessa, respondeu Dan, lançando um olhar sem um mínimo sinal de boa vontade ao bruxo. Vocês perseguem mulheres sábias em suas cidades e queimam-nas em fogueiras. Pois saibam que isso nunca ocorreu aqui, nem ocorrerá. O senhor não me compreendeu. Falou friamente o bruxo. Porque não me esforcei para isso, rosnou Dan. Pude perceber, resmungou Geralt, também não fazendo nenhum esforço para parecer cordial. Mas é preciso que compreenda uma coisa fundamental, Sr. Dan. Ainda não estamos unidos por nenhum tipo de acordo, e não me comprometi com vocês em nada. Portanto, não tem base alguma para afirmar que contrataram um bruxo para, por 1 ou por 2 moedas de prata, fazer aquilo de que vocês não são capazes, ou não querem, ou, ainda, não lhes é permitido. Pois saiba que não é bem assim, Sr. Dan. Vocês ainda não conseguiram comprar os serviços de um bruxo. E não creio que vão conseguir. Certamente, não diante de sua má vontade em tentar compreender. Dan permaneceu calado, medindo Geralt com um olhar soturno. Urtical pigarreou, agitou-se no banco, arrastou as sandálias rústicas no chão de terra batida e ergueu-se. Senhor bruxo, não fique aborrecido. Vamos contar-lhe tudo. Não é, Dan? O decano do vilarejo fez um movimento de aprovação com a cabeça e sentou-se. Quando estávamos vindo para cá, começou Urtical, os senhores devem ter notado como tudo aqui cresce e como são ricas nossas colheitas. É difícil, se não impossível, encontrar um lugar como este. Por causa disso, nossas mudas e nossos grãos são muito importantes. Nós os usamos para pagar tributos, vender e até trocar por outras mercadorias. O que isso tem a ver com o diabo? Muito. No início, ele só nos incomodava com travessuras de mau gosto, mas um dia passou a roubar grãos em grande escala. Então, decidimos levar para ele pequenas quantidades de diversos grãos, que colocávamos naquela pedra no meio dos pés de cânhamo, acreditando que se saciaria e nos deixaria em paz. Que nada! Ele continuou roubando cada vez mais. E quando começamos a esconder nossos estoques em armazéns e até choupanas trancadas a 7 chaves, ele ficava furioso, meus senhores. Urrava, balia, uivava, huk, huk. E, quando ele faz huk, huk, é melhor dar no pé. Ele ameaçava que os enrabaria, completou Jaskier com um sorriso obsceno.
Também isso, confirmou Urtical. Mas andou fazendo outro tipo de ameaças. Como já não tinha como roubar, exigiu que lhe pagássemos um tributo. Ordenou que lhe levássemos sacos e mais sacos de grãos e de outras mercadorias. Aí, nós realmente ficamos aborrecidos e chegamos a planejar dar uma surra naquele bundão rabudo, mas... O Campônio pigarreou e abaixou a cabeça. Pare de enrolar, Falou repentinamente Dan. nós não avaliamos corretamente o bruxo. Portanto, agora lhe conte tudo, Urtical. A velha nos proibiu de surrar o diabo, disse depressa Urtical. Mas nós sabemos muito bem que quem deu essa ordem foi Lily, porque a velhota só diz o que Lily lhe manda. E nós... O senhor mesmo notou, senhor bruxo. Nós obedecemos. Notei. Geralt contorceu os lábios num sorriso. A velhota só sabe tremer e balbuciar um texto que não compreende. No entanto, vocês olham para a jovem de boca aberta, como se ela fosse a estátua de uma deusa. Evitam seu olhar, mas tentam adivinhar seus desejos. E seus desejos são considerados ordens. Quem é essa Lily? Pois o senhor já adivinhou, senhor bruxo. Ela é uma profetisa, portanto, uma versada. Mas, por favor, não conte a ninguém. Se isso chegar aos ouvidos do administrador local, ou que os deuses nos livrem, aos do príncipe regente... Não precisam se preocupar. Respondeu Geralt em tom sério. Sei do que se trata, e não vou traí-los. As estranhas mulheres e raparigas chamadas de profetisas ou versadas, que viviam em muitos vilarejos, não gozavam de grande simpatia entre os nobres que cobravam tributos e lucravam com a agricultura. Os camponeses sempre as consultavam em quase tudo. Acreditavam nelas cega e ilimitadamente. E era nisso que residia o problema. Uma vez que as decisões tomadas com base em tais conselhos costumavam ser conflitantes com a política de senhores e governantes. Geralt ouvira relatos de casos bastante radicais e incompreensíveis. Completo extermínio de rebanhos de animais reprodutores, interrupção de semeaduras ou colheitas e até migração de vilarejos inteiros. Diante disso, os governantes opunham-se a essas superstições, frequentemente exagerando nos meios de seu combate, e, assim, os camponeses logo aprenderam a esconder as versadas, mas nunca deixaram de seguir seus conselhos, pois um fato ficara patente com o passar do tempo, o de que, em longo prazo, as versadas sempre tinham razão. Lily não permitiu que matássemos o diabo. Continuou Urtical. Ordenou que fizéssemos o que mandava o livrão. Como os senhores sabem, isso não deu certo. Mas tivemos problemas com o administrador. Quando lhe entregamos menos grãos do que o previsto em pagamento de tributo, ele abriu a bocarra e se pôs a esbravejar e ameaçar. E não tivemos coragem de lhe falar sobre o diabo, porque o administrador é um homem muito sério, pouco dado a brincadeiras. Foi quando os senhores apareceram. Perguntamos a Lily se podíamos contratá-los. E ela? Respondeu por intermédio da velha, que teria de olhar para vocês antes. E olhou. Olhou e os aceitou. Nós sabemos reconhecer o que Lily aceita e o que não aceita. Ela não disse uma só palavra para mim. Ela nunca disse uma só palavra a ninguém, exceto a velhota. Mas se não tivesse aceitado vocês, não teria entrado na sala. Murmurou Geralt. Eis aqui algo muito interessante. Uma profetisa que, em vez de fazer profecias, se mantém calada. Como ela veio parar nesse vilarejo? Não sabemos, senhor bruxo. Respondeu Dan. Mas com a velhota, conforme se lembram os anciões, também foi assim. A velhota anterior a ela adotou uma jovem pouco falante, surgida ninguém sabe de onde. E tal jovem é hoje a nossa velhota atual. Meu avô dizia que as velhotas se renovam dessa maneira, como a lua no céu, que, em cada ciclo, torna-se nova. Não ria, por favor.
Não estou rindo, disse Geralt, meneando a cabeça. Já vi coisas demais para achar graça nesse tipo de esquisitices. Tampouco tenho a intenção de meter o nariz nos assuntos de vocês, Sr. Dunn. Minhas perguntas têm por fim estabelecer o vínculo entre Lily e o diabo. Imagino que vocês mesmos já se deram conta de que esse vínculo existe. Portanto, se desejam manter uma boa relação com sua profetisa, só posso lhe sugerir um meio de lidar com o diabo. Aprender a gostar dele. Na verdade, Sr. Bruxo, falou Urtical, não se trata somente do diabo. Lily não nos permite magoar quem quer que seja. Nenhum ser. O que era de esperar, observou Jaskier. As profetisas dos vilarejos provêm do mesmo tronco dos druidas. E um druida é um ser que chega a desejar bom apetite a uma mutuca que acabou de lhe chupar o sangue. O senhor está certo. Sorriu levemente Urtical. Acertou na mosca. Foi o que se passou com os javalis que andaram escavando nossas hortas. Olhem pela janela. Nossas hortaliças parecem uma pintura. E o que aconteceu? Encontramos um jeito. Lily nem sabe qual. O que os olhos não veem, o coração não sente. Deu para compreender? Sim, murmurou Geralt. E como? Mas não se aplica a esse caso. Independentemente de Lily, esse diabo de vocês é um Silvano. Um ser raríssimo, muito racional. Não posso matá-lo. Meu código de conduta não permite. Se ele é tão racional, falou Dunn, tente fazê-lo raciocinar. É isso mesmo. Animou-se Urtical. Como o diabo é dotado de razão, ele rouba os grãos racionalmente. E o senhor bruxo, poderia descobrir por quê. Afinal, ele não vai comê-los, pelo menos não tantos. Então, para que ele quer todos esses grãos? Será que somente para nos chatear? Qual é a intenção dele? Descubra isso e o expulse daqui com um de seus métodos de bruxo. O senhor faria isso? Vou tentar. Decidiu Geralt. Mas o quê? O livrão de vocês está ultrapassado, meus caros. Perceberam aonde quero chegar? Na verdade, murmurou Dunn. Não muito. Pois vou lhes explicar. Se os senhores, Sr. Dunn e Sr. Urtical, imaginaram que minha ajuda lhes custaria 1 ou 2 moedas de prata, estavam redondamente enganados. Parte 5. Ei! Do matagal emanaram sussurros de folhas, furiosos "huc, huc", e estalos de galhos partidos. Ei! Repetiu o bruxo, prudentemente escondido. Apareça, seu salgueiro. Salgueiro é você! Ah, é? Então como devo chamá-lo? De diabo? Diabo é você! O chifroide expôs a cabeça para fora do canhameiral, arreganhando os dentes. O que você quer? Conversar um pouco. Você deve estar brincando. Acha que não sei quem é você? Aqueles campônios o contrataram para me expulsar daqui. Não é verdade? É verdade. Admitiu Geralt sem pejo algum. E é exatamente sobre isso que gostaria de conversar com você. Quem sabe não podemos chegar a um acordo. Ah, então é isso. Baliu o diabo. Você gostaria de se livrar de mim ao menor custo possível, sem nenhum esforço. Comigo não. Viver a vida, meu bom homem, é competir. Ganha quem for melhor. Se quer ganhar de mim, então prove que é melhor. Em vez de conversa, uma competição. O vencedor te dará as condições. Proponho uma corrida, daqui até a velha casuarina, lá no dique. Não sei onde fica o dique, muito menos a velha casuarina. Se você soubesse, eu não teria proposto essa corrida. Gosto de competir, mas não de perder. Percebi. Não vamos para uma corrida. O dia está muito quente. É uma pena. Então, que tal encontrarmos outra forma de competir? Perguntou o diabo, mostrando os dentes amarelos.
Você conhece o jogo Quem Urra Mais Alto? Eu urro primeiro. Feche os olhos. Eu tenho outra proposta. Sou todo ouvidos. Você partirá daqui sem competições, corridas ou urros, de livre vontade e sem ser forçado de maneira alguma. Pode enfiar essa proposta no Diabet Aib Ars, respondeu o diabo, demonstrando conhecimento da língua antiga. Não pretendo partir para outro lugar. Gosto daqui. É que você aprontou demais. Exagerou nas travessuras. Duvel X com minhas travessuras, falou o Silvano, revelando que dominava também a língua dos gnomos. Sua proposta vale tanto quanto Duvel X. Não tenho a mínima intenção de sair daqui, a não ser que você me vença em um jogo qualquer. Quer uma chance? Já que não gosta de jogos que envolvem força física, vamos brincar de adivinhar. Vou lhe propor um enigma simples e, se você conseguir solucioná-lo, irei embora. No entanto, se não conseguir, vou permanecer e você partirá. Faça um esforço mental, porque a adivinha não é das mais fáceis. E, antes que Geralt tivesse tempo para protestar, o diabo baliu, bateu com os cascos, varreu o chão com a cauda e recitou. Uma flor rósea por orvalho umedecida, com um longo caule e cheia de cachos. Cresce em solos fofos perto de riachos, se mostrado a um gato, será logo comida. Então, o que é? Adivinhe! Não tenho a mais vaga ideia. Admitiu indiferentemente o bruxo, não se esforçando nem um pouco para adivinhar a resposta. Ervilha de cheiro? Não, você perdeu. E qual é a resposta correta? O que tem, cachos umedecidos? O repolho? Ouça aqui. Rosnou Geralt. Você está começando a me dar nos nervos. Eu lhe avisei, riu o diabo, que a adivinha não seria fácil. Paciência. Eu ganhei e, portanto, permaneço aqui, enquanto você vai embora. Despeço-me friamente do senhor. Um momento, falou o bruxo, enfiando discretamente a mão no bolso. E a minha adivinha? Não tenho direito a uma revanche? Não, protestou o diabo. Por que deveria ter? Eu poderia não acertar a resposta. Você me toma por idiota? Não, respondeu Geralt, meneando a cabeça. Eu o tomo por um palerma malicioso e arrogante. Daqui a pouco vamos nos divertir com um novo jogo, que você não conhece. Ah, finalmente! E que jogo seria esse? O jogo se chama... respondeu o bruxo devagar. Não faça a outros o que não quer que lhe façam. Você não precisa fechar os olhos. Geralt inclinou-se repentinamente. A bilha de aço silvou no ar e com toda a força acertou o diabo bem no meio dos cornos. O estranho ser desabou como se tivesse sido fulminado por um raio. O bruxo atirou-se sobre ele e agarrou uma das pernas peludas. O Silvano baliu e esperneou. Geralt protegeu a cabeça com o antebraço, mas mesmo assim chegou a ver estrelas, porque o diabo, numa indecorosa postura, escoiceava como uma mula furiosa. O bruxo tentou em vão imobilizar seus cascos. O chifroide agitou-se, apoiou os cascos no chão e desferiu mais um coice, desta vez diretamente na testa de Geralt, que soltou um palavrão ao sentir a perna do diabo escapar-lhe das mãos. Os dois contendedores, desvencilhando-se um do outro, rolaram pelo chão em direções opostas, derrubando caules e se emaranhando nos pés de cânhamo. O primeiro a se erguer foi o diabo, que abaixou a cabeça com chifres. No entanto, Geralt também já de pé, desviou-se do ataque, agarrou o Silvano pelos chifres, puxou com força e o derrubou. Em seguida, ajoelhou sobre ele, comprimindo-o contra o solo. O diabo baliu e lhe cuspiu de tal maneira nos olhos que não teria envergonhado um camelo sofrendo de acialorreia. O bruxo recuou instintivamente, mas sem soltar os chifres do diabo. Este, querendo livrar a cabeça, deu um coice simultâneo com os dois cascos e, ainda mais extraordinário, acertou os dois. Geralt soltou outro palavrão, porém não relaxou o aperto das mãos nos chifres. Ergueu o Silvano do chão, encostou-o nos caules de cânhamo e desferiu-lhe um possante pontapé no joelho peludo.
Em seguida, inclinou-se sobre ele e lhe deu uma cusparada em um dos ouvidos. O chifroide soltou um uivo, cerrando com um estalo os dentes rombudos. Não faça a outros Falou o bruxo ofegante. o que não quer que lhe façam. Continuamos jogando? Baliu o diabo, cuspindo copiosamente ao mesmo tempo. Mas como Geralt continuava segurando seus chifres e empurrando sua cabeça contra o chão, as cusparadas acabavam atingindo seus cascos, que remexiam a terra de modo convulsivo, erguendo nuvens de poeira e restos de grama. Os minutos seguintes se passaram numa intensa troca de insultos e pontapés. Se, no meio dessa situação, houvesse algo que pudesse alegrar o bruxo, seria exclusivamente o fato de ninguém poder vê-lo, pois a cena era ridícula. O ímpeto do pontapé seguinte separou os adversários, arremessando-os em direções opostas para dentro do canhameiral. Mais uma vez, o diabo foi mais rápido do que Geralt. Ergueu-se de um pulo e correu, mancando claramente. O bruxo, bufando e enxugando o rosto, partiu em seu encalço, atravessaram toda a extensão do canhameiral e penetraram nos campos de lúpulo. Geralt ouviu o som de um cavalo galopando, um som que ele aguardava. Aqui, Jaskier! Aqui! Gritou. No meio do lúpulo! Mal viu diante de si o peito de um cavalo, foi atropelado. A queda o deixou atordoado, mas mesmo assim conseguiu rolar para cima das estacas da plantação de lúpulo, evitando os cascos do cavalo. Ergueu-se agilmente, porém, no mesmo instante, foi atingido por outro cavaleiro e voltou a cair. Depois, sentiu alguém desabar sobre ele e lhe comprimir o corpo contra o solo. Em seguida, houve um brilho intenso e uma aguda dor na parte de trás do crânio. E escuridão. Parte 6. Sua boca estava cheia de areia. Quando quis cuspi-la, percebeu que estava caído com o rosto virado para o chão. Ao tentar se mexer, notou que estava amarrado. Ergueu levemente a cabeça. Ouviu vozes. Estava deitado na trilha de uma floresta, junto do tronco de um pinheiro. A cerca de 20 passos de distância, passavam alguns cavalos desencilhados. O bruxo via-os apenas parcialmente, semi-ocultos pelas densas folhas de samambaias. Mas teve certeza de que um dos animais era o alazão de Jaskier. 3 sacos de milho. Ouviu. Ótimo, Torque. Você saiu-se muito bem. Isso não é tudo! Falou uma voz parecida com um balido, que somente poderia ser a do diabo. Olhe só para isso, Galar! Parece feijão, mas é totalmente branco. E como é enorme! Isso aqui é cousa! Eles extraem óleo dela. Geralt fechou os olhos firmemente e voltou a abri-los. Não era um sonho. O diabo e Galar, seja lá quem ele fosse, conversavam em língua antiga, a língua dos elfos. Só que as palavras milho, feijão e cousa foram ditas em linguagem comum. E isso? O que é? Perguntou o tal Galar. Linhaça, a semente do linho. O linho é usado para fazer camisas. É muito mais barato do que seda, além de mais resistente. Ao que parece, o processo de fabricação do tecido é bastante complicado. Mas pode deixar que eu me informarei de tudo, tintim por tintim. Tomara que o linho não apodreça como a cousa. Queixou-se Galar, sempre se expressando naquele esquisito Volapük. Tente arrumar novas sementes de cousa, Torque. Pode deixar. Baliu o diabo. Sem problema. Lá isso cresce em quantidades enormes. Vou trazê-las. Conte comigo. E mais uma coisa. Falou Galar. Descubra finalmente em que consiste a tal alternância tripla. Geralt ergueu a cabeça com cuidado, tentando se virar. Geralt? Ouviu um sussurro. Você voltou a si? Jaskier. Sussurrou o bruxo de volta. Aonde nós... O quê? Jaskier apenas soltou um gemido abafado. Geralt perdeu a paciência.
Fez um esforço desesperado e conseguiu virar-se de lado. No centro da clareira estava o diabo, que, como agora o bruxo sabia, tinha o sonoro nome de Torque. Estava colocando no dorso dos cavalos bolsas, sacos e fardos. Ajudava-o nessa tarefa um homem esbelto e alto, que somente podia ser Galar. Ao ouvir os movimentos de Geralt, o homem virou-se em sua direção. Seus cabelos eram escuros, de tom azul marinho. Tinha feições bem delineadas, grandes olhos brilhantes e orelhas pontudas. Galar era um elfo das montanhas, um puro sangue Aen Seidh, representante do povo antigo. Ele não era o único elfo ao alcance da vista. Havia mais 6 sentados à beira da clareira. Um remexia nas bolsas de Jaskier, outro dedilhava as cordas do alaúde do trovador, e os restantes, aglomerados em torno de um saco aberto, entretinham-se devorando com afã cenouras e nabos crus. Vanadain Toroviel, falou Galar, indicando os prisioneiros com um movimento da cabeça. Vedrai Henele. Torque deu um pulo e baliu. Não, Galar, não! Filavandrel proibiu. Você esqueceu? Não esqueci, respondeu Galar, colocando mais 2 sacos no lombo de um dos cavalos. Mas precisamos nos certificar de que eles não conseguiram folgar os nós das tiras de couro com as quais os amarramos. O que vocês querem? Gemeu o trovador, enquanto um dos elfos, comprimindo-o contra o solo com um joelho, verificava os nós. Por que nos amarraram? O que querem? Sou Jaskier. Um poeta... Geralt ouviu o som de uma pancada. Virou-se para o outro lado e girou a cabeça. A elfa, que estava de pé diante de Jaskier, tinha olhos negros e cabelos cor de graúna, que lhe caíam sobre os ombros com 2 pequenas tranças circundando parte da cabeça na altura das têmporas. Vestia casaquinho de couro curto sobre camisa de cetim verde folgada e calças justas enfiadas em botas de montaria. Os quadris estavam envoltos por um multicolorido pano que lhe chegava à metade das coxas. Que é glosse? Indagou, olhando para o bruxo e brincando com a empunhadura da adaga presa ao seu cinto. Que é ien pavien elea? Nelea. Negou ele. Tem pavien Aen Seidh. Você ouviu isso? Exclamou a elfa, virando-se para o companheiro, um alto Seithe que, sem se preocupar em examinar os nós de Geralt, dedilhava o alaúde de Jaskier com expressão de desinteresse no rosto alongado. Você ouviu, Vanadain? O homem macaco sabe falar, e sabe até ser insolente. Vanadain deu de ombros, fazendo farfalhar as penas que adornavam seu casaco. Mais uma razão para amordaçá-lo, Toroviel. A elfa inclinou-se sobre Geralt. Tinha longos cílios, pele anormalmente pálida e lábios ressecados e rachados. Um longo colar de pedacinhos de bétula dourada, esculpidos e enfiados num cordão, dava várias voltas em torno de seu pescoço. Vamos lá, homem macaco. Diga mais alguma coisa, sibilou. Vamos ver do que é capaz essa sua laringe acostumada somente a latir. E desde quando você precisa de um pretexto? Retrucou o bruxo, virando-se com esforço, esculpindo a areia que se acumulara em sua boca. Para agredir alguém que está amarrado. Basta sem nenhum pretexto, pois pude perceber que gosta disso. Vamos, libere seu instinto agressivo. A elfa impertigou-se. Já tive a oportunidade de soltar meu instinto agressivo em você, e isso quando não estava amarrado. Falou. Fui eu que o atropelei com o cavalo e lhe dei uma pancada na cabeça. E saiba que também acabarei com você quando chegar a hora. O bruxo não respondeu. O que mais gostaria é de enfiar-lhe uma faca de perto, olhando em seus olhos. Continuou ela. Mas o problema é que você, humano, fede demais. Acho que vou matá-lo com uma flechada. Pois faça o que achar melhor, disse o bruxo, dando de ombros. Não creio que poderá errar um alvo amarrado e imóvel, prezada Aen Seidh. Toroviel plantou-se diante dele com as pernas abertas, inclinou-se e mostrou os dentes brilhantes. E não errarei, silvou. Consigo acertar tudo o que quero. Mas você pode estar certo de que não morrerá com a primeira flechada, nem com a segunda. Farei o possível para que sinta que está morrendo. Só não se aproxime tanto. Geralt fez uma careta de nojo.
Porque você fede muito, Aensave. A elfa recuou, balançou os estreitos quadris, tomou impulso e desferiu um violento pontapé na coxa do bruxo. Geralt, percebendo o local que seria atingido pelo chute seguinte, encolheu-se e tentou virar o corpo. Conseguiu, mas o pontapé acertou-o na bacia. Vanadain observava a cena, acompanhando os chutes com fortes acordes nas cordas do alaúde. Deixa-o em paz, Toruviel! Baliu o diabo. Enlouqueceu? Galar! Mande-a parar com isso! Taese! Gritou a elfa, chutando o bruxo mais uma vez. O alto Save acionava com tanta força as cordas do alaúde que uma delas se rompeu, soltando um gemido prolongado. Basta! Parem com isso por todos os deuses! Berrou Jaskier, debatendo-se no meio das tiras de couro que o mantinham preso. Por que você o está maltratando tanto, estúpida jovem? Deixe-o em paz! E quanto a você, deixe também em paz meu alaúde! Toruviel voltou-se para ele, com um sorriso desagradável nos lábios rachados. Um músico, rosnou. Um humano e, no entanto, um músico. Um alaudista. Sem dizer uma palavra, tirou o instrumento das mãos de Vanadain e bateu com ele violentamente contra o tronco do pinheiro. O alaúde se desfez em pedaços envoltos em cordas, que a elfa atirou no peito de Jaskier. Você deveria soprar um corno, seu selvagem, em vez de tocar um alaúde. O rosto do poeta adquiriu uma palidez mortal e seus lábios tremeram. Geralt, sentindo uma onda de fúria crescendo no peito, conseguiu atrair com seu olhar os olhos negros de Toruviel. Está olhando o quê, seu homem macaco imundo? Perguntou ela, inclinando-se sobre o bruxo. Quer que eu vaze seus olhos reptilianos? O colar da elfa balançava a uma distância mínima do rosto de Geralt, que, num gesto repentino, ergueu suficientemente a cabeça para alcançá-lo com os dentes, dar-lhe um puxão e, encolhendo as pernas, virar o corpo de lado. Toruviel perdeu o equilíbrio e desabou sobre ele. O bruxo, debatendo-se como um peixe retirado da água, rolou sobre a elfa, jogou a cabeça para trás a ponto de estalarem as vértebras do pescoço e, com toda a força, bateu com a testa no rosto da elfa. Toruviel uivou de dor. Os elfos tiraram brutalmente Geralt de cima dela, arrastando-o pelos cabelos. Um deles deu-lhe um soco. Ele sentiu anéis lhe cortarem a pele da bochecha, e a floresta pareceu dançar diante de seus olhos. Conseguiu ver Toruviel caindo de joelhos, com sangue jorrando da boca e do nariz. A elfa sacou a adaga da bainha, mas de repente começou a soluçar. Encurvou-se, segurou o rosto com as mãos e abaixou a cabeça. O esguio elfo de casaco adornado com penas coloridas tirou a adaga de suas mãos, aproximou-se do bruxo e, sorrindo, ergueu a lâmina. Geralt viu tudo vermelho. O sangue proveniente de sua testa ferida no choque com os dentes de Toruviel cobria sua visão. Não! Gritou Torque, atirando-se sobre o elfo e pendurando-se em seu braço. Não o mate! Não! Voel Vanadain! Soou repentinamente uma voz vibrante. Quesain! Kael! Evelyn Galar! Geralt girou a cabeça ao máximo que lhe permitia o punho enfiado em seus cabelos. O cavalo que adentrara a clareira, branco como a neve, tinha a crina comprida, macia e sedosa como a cabeleira de uma mulher. Os cabelos do cavaleiro sentado na sela, ricamente adornada, eram da mesma cor e estavam presos por uma fita incrustada de safiras. Torque, soltando alegres balidos, correu até o cavalo, agarrou os estribos e afogou o elfo de cabelos brancos numa torrente de palavras. O Seithe interrompeu-o com um gesto majestático e saltou da montaria. Aproximou-se de Toruviel, mantida de pé por dois elfos, e, delicadamente, afastou o ensanguentado lenço que lhe cobria o rosto. A elfa soltou um gemido desolador. O Seithe meneou a cabeça, virou-se na direção do bruxo e aproximou-se dele. Seus ardentes olhos negros, que brilhavam como estrelas no rosto pálido, apresentavam profundas olheiras, como se ele tivesse passado várias noites seguidas em claro. Você é capaz de morder mesmo quando amarrado. Falou em perfeita língua comum, sem nenhum sotaque. Como um basilisco. Tirarei minhas conclusões desse fato. Foi Toruviel quem começou! Baliu o diabo,
ficou dando pontapés no bruxo, todo amarrado, como se ele tivesse perdido a razão. O Seide voltou a fazer um gesto, ordenando-o a se calar. Deu uma breve ordem aos outros elfos, que arrastaram Geralt e Jaskier até o pinheiro, amarrando-os ao tronco com tiras de couro. Depois, todos se ajoelharam ao lado da Torúviel, estendida no chão. O bruxo ouviu quando, em dado momento, ela soltou um grito de dor. Nunca quis isso, disse o diabo, parado ao lado deles. Não quis mesmo, humano. Não podia imaginar que eles fossem aparecer exatamente quando nós estávamos... aí. Quando eles deixaram você desacordado e amarraram seu companheiro, pedi que os deixassem lá, no meio da plantação de lúpulo. Mas... Eles não podiam deixar testemunhas, murmurou o bruxo. Será que vão nos matar? Gemeu Jaskier. Não posso crer. Torque permaneceu calado, agitando o protuberante focinho. Que droga! Gemeu novamente o poeta. Vão nos matar? O que está se passando, Geralt? Fomos testemunhas de quê? Nosso cornudo amigo executa determinada missão aqui no Vale das Flores. Não é verdade, Torque? A serviço dos elfos, ele rouba sementes, mudas e conhecimento de agricultura. E o que mais, diabo? Tudo o que puder. Baliu Torque. Tudo do que eles precisam. E mostre-me uma coisa de que não precisem. Passam fome nas montanhas, especialmente no inverno. E não tem mais vaga noção do que é agricultura. Antes de conseguirem domesticar o gado e as aves caseiras, e antes de plantarem e colherem qualquer coisa, eles não dispõem de tempo para isso, humano. Eu não estou interessado no tempo deles. Eu quero saber o que é que eu lhes fiz. Choramingou Jaskier. Que mal eu lhes fiz? Pense bem, falou o elfo de cabelos brancos, que se aproximara silenciosamente. E é bem possível que você mesmo responda a essa pergunta. Ele simplesmente está se vingando de todas as maldades que os elfos têm sofrido dos humanos. Afirmou o bruxo com um triste sorriso. Para ele, tanto faz a quem dirige a vingança. Não se deixe enganar pela aparência distinta e pelo vocabulário rebuscado de Jaskier. Ele não se diferencia em nada daquela de olhos negros que nos chutou e precisa descarregar em alguém sua frustração e seu ódio. O elfo levantou o destroçado alaúde de Jaskier. Ficou um bom tempo olhando em silêncio para o que sobrara do instrumento antes de atirá-lo no meio dos arbustos. Se quisesse dar vazão ao ódio ou ao desejo de vingança, disse, brincando com suas luvas de couro branco macio, eu teria atacado o vale à noite, queimado os vilarejos e exterminado seus habitantes. Teria sido infantilmente fácil, já que nem colocam sentinelas. Pode haver algo mais simples ou mais fácil do que uma silenciosa flecha disparada de trás de uma árvore? Mas nós não organizamos caçadas contra vocês. Foi você, humano de olhos estranhos, quem organizou uma caçada contra nosso amigo, o Silvano Torque. Não precisa exagerar. Baliu o diabo. Não foi uma caçada. Nós apenas estávamos brincando. São vocês, humanos, que odeiam tudo o que se diferencia de vocês. Nem que seja apenas o formato das orelhas. Continuou calmamente o elfo, sem dar a mínima atenção às intervenções do chifroide. E foi por isso que nos tiraram nossas terras, expulsaram-nos de nossas casas e exilaram-nos nas montanhas selvagens. Vocês ocuparam nosso Dol Blatana, o Vale das Flores, Solfilavandrel, Aelfidain, das Torres de Prata, da estirpe dos Feliaornos, das Brancas Naves. Atualmente, expulso e perseguido até os confins do mundo, Solfilavandrel, dos confins do mundo. O mundo é vasto, murmurou o bruxo. Podemos todos caber nele. Há lugar de sobra. O mundo é vasto, repetiu o elfo. É verdade, humano. Mas vocês mudaram este mundo. No início, com o uso da força, trataram-no da mesma forma com que tratam tudo o que lhes cai nas mãos. Agora, ao que parece,
O mundo começou a se adequar a vocês. Rende-se às suas vontades, obedece-lhes. Geralt não respondeu. Torque falou uma verdade, continuou Filavandrel. Estamos passando fome e nos sentimos ameaçados de extinção. O sol brilha de maneira diferente, o ar não é mais o de outrora e a água não é a mesma. Tudo o que costumávamos comer e usar está desaparecendo, diminuindo, se deteriorando. Nunca cultivamos a terra. Diferentemente de vocês, humanos, jamais a ferimos com arados e enxadas. A vocês, a terra paga um tributo sangrento. A nós, ela nos presenteava. Vocês arrancaram à força os tesouros da terra. Para nós, a terra crescia e florescia, porque nos amava. A vida, porém, é assim mesmo. Nenhum amor é eterno. Mas nós, apesar de tudo, queremos sobreviver. Em vez de roubar grãos, vocês poderiam comprá-los. Tantos quanto lhes forem necessários. Vocês têm diversas coisas que os humanos consideram muito preciosas. Poderiam negociá-las. Filavandrel sorriu com desprezo. Com vocês? Nunca! Geralt contorceu o rosto numa careta de desagrado, fazendo estalar o sangue ressecado na bochecha. Pois que o diabo os carregue com sua arrogância e seu desprezo. Não querendo coexistir, vocês se condenam ao próprio extermínio. Coexistir, fazer um acordo, eis a única chance de vocês. Filavandrel inclinou-se para a frente com olhos brilhando. Coexistir em condições determinadas por vocês? Indagou com voz alterada, mas continuadamente calma. Reconhecendo o predomínio dos humanos? Perdendo nossa identidade? Coexistir como? Como escravos? Párias? Coexistir por trás dos muros construídos nas cidades para nos manter separados de vocês? Coexistir com suas mulheres e sermos enforcados por isso? Ou então ver a cada passo o que acontece com as crianças resultantes de tal coexistência? Por que evita meu olhar, estranho humano? Como consegue coexistir com seus semelhantes, dos quais, afinal de contas, você se diferencia ligeiramente? Dou um jeito, respondeu o bruxo, fitando o elfo diretamente nos olhos. Preciso dar, porque sou forçado a isso. Não tenho outra saída. Consegui superar minha vaidade e meu orgulho de ser diferente. E compreendi que, embora a vaidade e o orgulho representassem uma defesa ao fato de eu ser diferente, eram uma defesa deplorável. Compreendi que se o sol brilha de outra forma e as coisas estão mudando, não sou eu o eixo de tais mudanças. O sol brilha de forma diferente e continuará brilhando assim. E de nada adianta tampá-lo com peneira. É preciso aceitar os fatos, elfo. É preciso se dar conta disso. E não é exatamente o que vocês querem? Perguntou Filavandrel, enxugando com a mão o suor que lhe surgira na testa alva, logo acima das sobrancelhas negras. Não é isso que desejam impor aos outros? Convencer a todos que chegou a era de vocês, a era dos humanos, e que tudo o que fazem com as outras raças é tão natural quanto o nascer e o pôr do sol? Que todos devem conformar-se com isso e aceitar tudo o que lhes for imposto? E ainda ousa nos acusar de empáfia. E o que são esses pontos de vista que você tanto proclama? Afinal, por que vocês humanos não conseguem perceber que nessa sua dominação do mundo há precisamente tanta naturalidade quanto nos piolhos que se reproduzem em seus casacos de lã de carneiro? Você obteria o mesmíssimo resultado se me propusesse coexistir com os piolhos. E eu escutaria os piolhos com a mesma concentração, se eles nos propusessem um desfrute mútuo do casaco em troca de nossa submissão. Portanto, não perca mais tempo com um inseto tão insignificante, elfo. Retrucou o bruxo, controlando a voz com grande dificuldade. O que me espanta é seu esforço em incutir um sentimento de culpa e arrependimento num piolho como eu. Você é digno de pena, Filavandrel. Está amargurado, sedento de vingança e totalmente consciente da própria impotência. Vá em frente. Enfie logo essa faca em mim. Vingue-se de toda a raça humana e verá como vai se sentir melhor. Antes,
Dê-me um chute nos ovos ou nos dentes, como fez sua Torúviel. Filavandrel abaixou a cabeça. Torúviel está doente, falou. Conheço aquela doença e seus sintomas, respondeu Geralt, dando uma cusparada para o lado. O remédio que eu lhe apliquei deverá ajudá-la. Efetivamente, esta conversa não tem sentido algum. Concluiu Filavandrel. Sinto muito, mas teremos de matá-los. Não se trata de vingança, e sim de uma solução puramente prática. Torque tem de continuar executando suas tarefas, e ninguém pode sequer suspeitar para quem ele trabalha. Não estamos em condições de entrar em guerra com vocês, e não pretendemos ser envolvidos em trocas comerciais. Não somos tão ingênuos a ponto de não nos darmos conta de que seus mercadores não passam de batedores, de quem virá atrás deles e de que tipo de coexistência trará consigo. Elfo, murmurou o até então calado Jaskier. Tenho muitos amigos. Homens dispostos a pagar um resgate na forma de alimentos, se você quiser. Pense nisso. Afinal, esses grãos roubados não o salvarão. Nada mais poderá salvá-los, interrompeu o Geralt. Não se humilhe diante dele, Jaskier. Não implore. Isso é totalmente inútil, além de digno de pena. Para alguém que dispõe de tempo de vida tão curto, disse Filavandrel, com um sorriso forçado. Você demonstra surpreendente desprezo pela morte, humano. Só se nasce, só se morre uma vez, retorquiu calmamente o bruxo. Eis uma filosofia apropriada para um piolho, você não acha? E quanto à sua longevidade, sinto pena de você, Filavandrel. O elfo ergueu as sobrancelhas numa expressão indagativa. Com os saquinhos de sementes roubadas nos alforjes de seus cavalos e com esse punhado de grãos com os quais pretendem sobreviver, vocês não passam de um grupo patético. Sem falar nessa sua missão, cujo objetivo é apenas desviar seus pensamentos da aniquilação eminente. Porque você sabe muito bem que já é o fim. Nada mais brotará e nada mais crescerá nos altiplanos. Nada mais poderá salvá-los. Mas vocês são longevos e viverão por muito tempo no arrogante isolamento que escolheram. Cada vez menos numerosos, cada vez mais fracos e cada vez mais amargurados. E você sabe o que acontecerá, Filavandrel. Sabe que chegará o momento em que rapazes com olhos de anciões centenários e moças emurchecidas, estéreis e doentias como Torúviel, conduzindo os que ainda terão forças para empunhar espadas e arcos. Vocês descerão para os vales floridos, para um encontro com a morte, querendo morrer dignamente numa batalha, e não deitados num catre miserável, derrotados pela anemia, tuberculose e o escorbuto. E então, longevo Aenseide, você se lembrará de como tive pena de você e compreenderá que eu estava certo. O tempo mostrará quem estava certo. Falou baixinho o elfo. E essa é a vantagem da longevidade. Terei a chance de me certificar disso, ainda que graças a esse punhado de grãos roubados. Você, no entanto, não terá essa chance. Vai morrer em instantes. Poupe pelo menos a ele. Geralt apontou para Jaskier com um movimento da cabeça. Não por um gesto de patética misericórdia, mas por um motivo prático. Ninguém vai se preocupar comigo, porém algumas pessoas vão querer vingar a morte dele. Como você faz mau juízo de minha inteligência! Exclamou o elfo após um momento de reflexão. Se ele sobrevivesse graças a você, com certeza se sentiria na obrigação de se vingar. Você pode estar certo disso! Explodiu Jaskier, com o rosto mortalmente pálido. Pode estar certo disso, filho de uma cadela! É melhor que me mate também, pois se não o fizer, garanto-lhe que levantarei contra vocês o mundo todo. Aí, você verá do que são capazes os piolhos de um casaco de lã de carneiro. Acabaremos com vocês, mesmo que tenhamos de derrubar essas montanhas com as próprias mãos. Isso eu lhe asseguro. Como você é burro, Jaskier. Suspirou o bruxo. Só se nasce e só se morre uma vez. Falou bravamente o poeta, embora o efeito de sua bravura fosse prejudicado pelo som de seus dentes, que batiam como castanholas. Bem, isso encerra o caso.
disse Filavrandel, calçando as luvas. Chegou a hora de concluirmos este desagradável episódio. A uma ordem sua, os elfos se colocaram em posição, segurando os arcos. Fizeram-no com tal rapidez que ficou claro que apenas aguardavam aquele comando. Um deles, observou o bruxo, continuava a mascar um nabo. Torúviel, com a boca e o nariz envoltos em bandagens de tecido e cascas de árvore, postou-se ao lado deles, mas sem o arco. Querem que eu lhes vende os olhos? Perguntou Filavandrel. Vá embora, disse o bruxo virando a cabeça. Desapareça. It diaiped aer arse, concluiu Jaskier, batendo os dentes. Não! Baliu repentinamente o diabo, correndo para junto de Geralt e Jaskier e encobrindo-os com o corpo. Vocês endoidaram de vez? Filavandrel! Não foi isso que combinamos! Nada disso! Você ia levá-los para as montanhas e mantê-los escondidos nas cavernas até terminarmos o que temos de fazer aqui. Torque, não posso arriscar, falou o elfo. Você não viu o que ele fez com Torúviel, mesmo estando todo amarrado? Não posso arriscar. Estou pouco me lixando para o que você pode ou não. O que imaginou? Que eu permitiria um assassinato? Aqui, em meu território, juntinho de meu vilarejo. Seus idiotas malditos, sumam daqui com seus arcos se não quiserem levar umas chifradas. Torque, disse Filavandrel, apoiando as mãos no cinturão. Isso que temos de fazer é uma necessidade. Duvel X! E não necessidade. Afaste-se, Torque. O chifroide agitou as orelhas, soltou mais um balido, esbugalhou os olhos e dobrou o braço num gesto obsceno muito popular entre os gnomos. Você não vai assassinar ninguém aqui! Montem em seus cavalos e partam para as montanhas, além do desfiladeiro! Do contrário, vocês terão de matar também a mim! Seja razoável, falou lentamente o elfo de cabelos brancos. Se nós os deixarmos com vida, os humanos ficarão sabendo de você e do que está fazendo. Vão pegá-lo e torturá-lo até a morte. Sabe como eles são? Sei. Baliu o diabo, ainda encobrindo Geralt e Jaskier. E acabo de descobrir que os conheço melhor do que vocês. E confesso que não sei realmente que partido tomar. Só posso dizer que estou arrependido de ter me aliado a vocês, Filavandrel. Bem, foi você quem pediu. Disse friamente o elfo, fazendo um sinal aos arqueiros. Foi você mesmo quem quis isso, Torque. Lesparelian! Evelian! Os elfos sacaram as flechas das aljavas. Afaste-se, Torque, sussurrou Geralt. Isso não faz o menor sentido. O diabo, sem sair do lugar, fez para ele o mesmo gesto obsceno que fizera para Filavandrel. Ouço uma música, soluçou repentinamente Jaskier. Isso é muito comum, afirmou o bruxo, olhando para a ponta das flechas. Não se preocupe, não é vergonhoso ficar abobado de pavor. O rosto de Filavandrel mudou radicalmente, adotando um ar esquisito. O Save virou-se rápido e gritou uma ordem aos arqueiros, que baixaram imediatamente os arcos. Na clareira apareceu Lily. Não era mais a magra camponesa metida num vestido de pano barato. Sobre a grama que cobria a clareira vinha, ou melhor, fluía na direção deles, uma rainha resplandecente de cabelos de ouro e olhos de fogo, a esplendorosa rainha dos campos, adornada com guirlandas de flores, espigas e braçadas de ervas. De seu lado esquerdo, tropegava sobre patinhas inseguras um veadinho e, do direito, farfalhava um enorme ouriço. Dana Meadam, murmurou com veneração Filavandrel, inclinando a cabeça e pondo-se de joelhos. Seu gesto foi imitado pelos demais elfos, que, lenta e respeitosamente, foram se ajoelhando um a um. Hael, Dana Meadam, repetiu Filavandrel. Lily não respondeu ao cumprimento. Parou a alguns passos do elfo e seu olhar azul celeste passou sobre Jaskier e Geralt. Torque, embora também curvado numa reverência, começou a cortar as tiras de couro e os nós. Nenhum Save se moveu. Lily continuava parada diante de Filavandrel.
Nada disse. Não emitiu o mínimo som. Mas o bruxo viu a expressão no rosto do elfo se alterar. Sentiu a aura que os envolvia e teve a inabalável convicção de que entre eles estava ocorrendo uma troca de pensamentos. Sentiu o diabo puxá-lo pela manga. Seu amigo, Baliu baixinho. decidiu desmaiar logo agora. O que devo fazer? Dê-lhe uns tapas na cara. Com prazer. Filavandrel ergueu-se. A uma ordem sua, os elfos se puseram imediatamente a selar os cavalos. Venha conosco, Dan Ameadem, falou o elfo de cabelos brancos. Precisamos de você. Não nos abandone, Eterna. Não nos prive de seu amor. Sem ele, pereceremos. Lily meneou lentamente a cabeça, apontando com ela para o leste, para as montanhas. O elfo inclinou-se, segurando as adornadas rédeas de seu cavalo de crina branca. Jaskier aproximou-se. Estava pálido, atordoado e apoiado no Silvano. Lily olhou para ele e sorriu. Depois, voltou-se para o bruxo e fitou-o nos olhos por muito tempo. Não disse uma palavra sequer. Não era necessário dizer nada. A maior parte dos elfos já estava em suas celas quando Filavandrel e Torúvial se aproximaram. Geralt olhou nos negros olhos da elfa, parcialmente cobertos pelas ataduras. Torúvial. Começou, mas não concluiu. A elfa acenou com a cabeça e retirou do arção da cela um magnífico alaúde feito de madeira leve, ricamente marchetada e com um esbelto grifo esculpido no braço. Sem dizer uma palavra, entregou o instrumento a Jaskier. O poeta aceitou-o, fazendo uma reverência. Também não disse uma só palavra, mas seus olhos diziam tudo. Adeus, estranho humano. Falou baixinho Filavandrel para Geralt. Você está certo. As palavras não são necessárias. Não mudarão coisa alguma. Geralt permaneceu calado. Após uma longa reflexão, finalizou o Seithe. Cheguei à conclusão de que você estava certo quando disse que sentia pena de nós. Portanto, até breve. Até o dia em que desceremos aos vales para morrer com dignidade. Aí, faremos de tudo para encontrar você. Tanto eu como Torúvial. Não nos decepcione. Ficaram se mirando por um longo tempo em silêncio, até que o bruxo respondeu curto e direto. Vou me esforçar para isso. Parte 7. Pelos deuses, Geralt! Jaskier parou de tocar. Abraçou o alaúde e encostou-o no rosto. Esta madeira toca sozinha. Estas cordas têm vida própria. Que som maravilhoso! Por um alaúde como este, alguns pontapés e momentos de pavor foi um preço muito baixo. Se eu soubesse o que ia ganhar, permitiria que me chutassem desde o raiar do dia até o cair da noite. Geralt? Está me ouvindo? Seria muito difícil não ouvir vocês dois. Respondeu o bruxo, erguendo a cabeça do livro e olhando para o diabo, que continuava empenhado em soprar obstinadamente uma estranha flauta feita de caules de junco de diferentes comprimentos. Ouço-os muito bem, assim como a região inteira. Duvelx, e não região, disse Torque, pondo a flauta de lado. Um deserto selvagem. O cu do mundo. Ah, que saudade de meus cânhamos. Olhe para ele. Está com saudade dos cânhamos. Riu Jaskier, girando cuidadosamente as cravelhas do alaúde. Pois você devia ter ficado quietinho no canhameiral, fazendo-se de morto, em vez de assustar garotas, estragar hortas e emporcalhar poços. Imagino que agora será mais cauteloso e deixará de fazer travessuras, não é verdade, Torque? É que eu gosto de travessuras, explicou o diabo, mostrando os dentes. E não posso imaginar uma vida sem elas. Mas posso lhes prometer que serei mais precatado em meus novos territórios. Continuarei a fazer travessuras, porém com moderação. A noite estava nublada e ventosa.
O vento dobrava os caules de junco e sussurrava nos galhos dos arbustos entre os quais estavam acampados. Jaskier colocou mais gravetos na fogueira. Torque agitou-se no leito improvisado, espantando os mosquitos com o rabo. No lago, um peixe pulou, agitando o plácido espelho d'água. Vou fazer uma balada descrevendo tudo o que se passou em nossa expedição aos confins do mundo, anunciou Jaskier. E nela descreverei você, Torque. Pois saiba que você não sairá ileso dessa empreitada, rosnou o diabo. Porque eu também farei uma balada descrevendo você, de tal maneira que você não poderá aparecer num ambiente distinto nos próximos 12 anos. Portanto, sugiro que reconsidere esse projeto. Geralt? Sim. Descobriu algo interessante nesse livrão que conseguiu extorquir dos Campônios? Descobri. Então leia para nós antes que a fogueira se apague. Sim. Jaskier dedilhou as sonoras cordas do alaúde de Torúvil. Leia, Geralt. O bruxo apoiou-se num cotovelo e aproximou o livro da fogueira. Vê-la se pode, na época do verão, dos dias de maios e júnios até os de outubros, mas mais frequentemente no dia da gadanha, que os pastores costumavam chamar de lamas. Surge ela sob a forma de virgem de cabelos dourados, coberta de flores e com todos os seres vivos indo ter com ela, independentemente se vegetais ou animais. Por isso seu nome é Vivia. Os mais antigos chamavam-na de Danameb e veneravam-na profundamente. Mesmo os barbudos, embora vivam dentro das montanhas e não nos campos, também a respeitam e a chamam de Bloemen Magd. Danameb, murmurou Jaskier. Danameadm, a Virgem dos Campos. Por onde Vivia pisa, a terra brota, e desenvolvem-se exuberantemente todos os seres, tal é seu poder. Povos inteiros lhe fazem oferendas com veneração, na vã esperança de que suas, não de outros, serão as terras que Vivia há de visitar, porque há quem diga que Vivia se estabelecerá para sempre, no meio do povo que mais sobre outros se sobressair. Mas isso não passa de fúteis conversas de comadres, porque os sábios afirmam acertadamente que Vivia só a terra ama, e tudo o que nela cresce e vive. Igualmente, sem nenhuma distinção, seja a menor das macieiras, seja o mais insignificante dos vermes. E os homens para ela não significam mais do que aquela frágil macieira, pois também eles, todos acabarão passando algum dia, e outros virão em seu lugar. Outras tribos e outros povos. Vivia eterna é. Foi e continuará sendo sempre, até o final dos séculos. Até o final dos séculos, cantou o trovador, dedilhando as cordas do alaúde. Torque o acompanhava com um silvo agudo de seu pífaro. Seja louvada, Virgem dos Campos, pela colheita, pelas flores de Doblatana, mas também pela pele do aqui subscrito, que você salvou de ser perfurada com pontas de flechas. Sabem de uma coisa? Parou de tocar e, triste, abraçou o alaúde como se fosse uma criança. Acho que na balada não vou fazer menção alguma aos elfos e às dificuldades que eles têm de enfrentar. Não faltariam patifes prontos para partir as montanhas. Por que apressar? O trovador se calou. Vamos, termine, falou amargamente Torque. Você queria dizer apressar aquilo que é inexorável, inevitável. Não falaremos mais disso. Interrompeu-os Geralt. Por que falar? As palavras são desnecessárias. Sigam o exemplo de Lily. Ela se comunicou com o elfo por telepatia, murmurou o bardo. Não é verdade, Geralt? Afinal, você consegue captar essas coisas. Conseguiu entender o que ela estava transmitindo aos elfos? Um pouco. E de que ela falou? De esperança. De que tudo se renova e nunca deixará de se renovar. Só isso? E basta. Geralt. Lily vive num vilarejo, no meio dos humanos. Você acha que ela...
Que ela vai permanecer no meio deles aqui, em Doblathana? Talvez, se Se o quê? se os humanos se revelarem dignos disso. Se os confins do mundo continuarem sendo os confins do mundo. Se respeitarmos a fronteira. Mas chega desta conversa, meninos. Está na hora de dormir. É verdade. Já é quase meia-noite e a fogueira está se extinguindo. Vou ficar sentadinho aqui por mais um tempo. Sempre tenho mais facilidade em formar rimas quando estou junto de uma fogueira semi-apagada. E preciso de um título para minha balada. Um título bonito. Que tal Os Confins do Mundo? Demasiado banal. Resmungou o poeta. Mesmo que isto aqui seja efetivamente a última fronteira, este local deve ser descrito de modo diferente. Metaforicamente. Suponho que você saiba o que é metáfora, Geralt. Deixe-me pensar. Lá onde... Que droga! Lá onde... Boa noite! Disse o diabo. Fim do capítulo 9, meus queridos. Lembrando, se vocês gostaram do conteúdo, por favor, curtam, comentem, inscrevam-se no canal, compartilhem o canal para o máximo de pessoas possíveis verem o conteúdo. Lembrando, todos os links estão na descrição, seja redes sociais, seja vocês quiserem ajudar o canal financeiramente. Fiquem à vontade, ninguém é obrigado a nada. Tenham uma ótima vida e muito obrigado por acompanharem o conteúdo. Tchau, gente.